Olá, pessoal! Voltamos, estamos aqui novamente ao vivo no Instagram da Rede Pedagógica. Agora, há pouco, tivemos uma live especialíssima com a professora doutora em educação, Andréia Martinez. Nós conversamos sobre a BNCC, é isso mesmo, a Base Nacional Comum Curricular. Se você não participou da live anterior, depois dessa live, você pode acessar a outra transmissão no feed, porque foi tudo gravado para vocês, combinado? E a gente está fazendo essa transmissão aqui agora. Novamente, vamos incluir a Andréia na nossa live para que nós possamos tirar algumas dúvidas. Você já preparou a sua dúvida, já preparou a sua pergunta, o seu comentário sobre a Base Nacional Comum Curricular para enviar para a professora Andréia? Inclusive, gente, eu quero convidá-los a utilizar esse recurso do Instagram, que é de envio de perguntas. Vocês já utilizaram essa função? Olha só, aí embaixo no Instagram nós temos vários ícones. Tem aí uma cartinha, tá vendo que parece um baralho com interrogação? Então, é aí que você manda a sua pergunta. Você sabia disso? A sua pergunta pode ser selecionada, aparecer na tela e a professora vai responder. Aí também nós temos outros ícones que vocês podem utilizar. Por exemplo, o aviãozinho. O aviãozinho é quando você quer mandar a live para outra pessoa assistir. Você pode fazer um convite, então você clica no aviãozinho e envia para os seus amigos, para que eles saibam que a live está acontecendo. Ok? São duas funções que vocês podem utilizar. Eu vou colocar aqui na nossa... Enquanto isso, você já pode registrar a sua pergunta e eu faço o convite para que você mande a sua pergunta utilizando essa funcionalidade do Instagram, ao invés de digitar nos comentários, ok? Nós vamos selecionar aqui algumas perguntas para que a professora possa responder. Bem-vinda de volta, professora Andréia. Bem, obrigada. Bem-vinda aí todo mundo também que está voltando junto com a gente. Tem muita gente aqui, professora, do Cantinho do Girassol. Estou adorando os comentários com muitos girassóis aqui pra gente. Que legal! Equipe de peso aí do Cantinho do Girassol, prestigiando aqui essa transmissão ao vivo na Rede Pedagógica. Pessoal, se no seu Instagram não aparece essa função de mandar pergunta, talvez depois você possa atualizar o seu aplicativo, você pode mandar nos comentários mesmo, combinado? Vou escolher uma pergunta dos comentários também. A gente faz assim para que ninguém deixe de ter a oportunidade, né, de participar e ter a sua pergunta selecionada. Caso você queira fazer algum comentário, enviar alguma pergunta para a professora Andréia, então você pode digitá-la nos comentários, ok? Ou enviar utilizando essa função de pergunta do Instagram, que é esse ícone que fica aí embaixo, ó, que tem o desenho de uma cartinha, como se fosse um baralho, e tem um ponto de interrogação, ok? Se no seu Instagram não aparece essa função, não tem problema, digita nos comentários que eu já estou aqui selecionando uma questão para que a professora Andréia possa responder para a gente. E também quero reforçar o convite aí para todo mundo se inscrever no curso BNCC Teoria e Prática, que a professora Andréia Martinez oferece juntamente com a professora Daniela Lobato. Gente, eu aproveitei o nosso intervalo e já coloquei na bio aqui do Instagram, sabe a bio? A bio, gente, fica lá em cima, é o cabeçalho do Instagram da Rede Pedagógica. Eu já coloquei lá o ícone para que você possa clicar, ok? E você será redirecionado para o curso BNCC Teoria e Prática da professora Andréia e Daniela. Você pode se inscrever sem compromisso, sem se preocupar com nenhum pagamento a princípio, combinado? E fazer aulas gratuitas. São 4 aulas gratuitas no curso BNCC Teoria e Prática, ok? E se você quiser continuar no curso, eu tenho certeza que você vai querer, porque o curso tem muita qualidade, é um curso muito legal. Você pode fazer o pagamento e continuar. Lembrando, gente, que os cursos estão na promoção.
apenas até o último minuto de hoje, você pode adquirir o curso da professora Andréia por apenas R$ 99. É muito barato. E você ainda pode parcelar em 2 vezes sem juros no cartão. Essa é a promoção da segunda semana Rede Pedagógica. Inclusive, se você se matricula em pelo menos 2 cursos, você ganha um presente da rede. Você ganha uma camisa, ó, igual a essa que eu estou usando aqui. Igual a que a professora Andréia está usando também. Você ganha uma camisa da Rede Pedagógica se você se matricular em pelo menos 2 cursos. Combinado? A Rede Pedagógica vai entrar em contato com você por e-mail. Se você se matricular em 2 cursos, hoje, até R$ 23,59, vale a pena aproveitar porque tá bem baratinho mesmo e vocês ainda podem parcelar, ok? Lembrando que quem ganhar a camisa não vai pagar nada por ela, vai pagar apenas o frete para recebê-la em casa via correios. Estou vendo aqui muitos comentários, muita gente agradecendo. Cristime, quando você entrar no curso BNCC, você vai clicar no botão assim, fazer aulas gratuitas, ok? E você pode se inscrever e terá acesso às 4 primeiras aulas do curso gratuitamente. Olha, a Maria Laranjeira já se inscreveu, foi espertíssima aí durante o intervalo, correu, se inscreveu, já tá lá no curso. Ó, já vi mais gente aqui que se inscreveu. Eu tenho aqui uma pergunta, né? Do Agilson Carlos. Olha só, gente. Selecionei a pergunta aqui do Agilson Carlos. Ele pediu para que a professora Andréia fale um pouco sobre a transição da educação infantil para o ensino fundamental e quais são as orientações que a BNCC traz a esse sentido. Achei essa pergunta show, esse pedido sensacional. Agilson Carlos participando aqui da Rede Pedagógica. Seja bem-vinda, Agilson. Que bom que você faz parte da rede. Professora Andréia, é com você. Então, nossa, quando você falou Agilson Carlos, chega, me tremi toda. É um amigo aqui do Distrito Federal, fiquei com medo dele me colocar aqui na saia justa, mas não, ele trouxe uma questão tranquila, mas assim, essencial que a gente precisa estar conversando, que é essa questão da transição. Então, na BNCC, ela fala muito sobre essa questão da transição entre as etapas. E aí, quando a gente foi elaborar o nosso currículo do Distrito Federal, a gente sentiu a necessidade de, além de falar dessa transição entre as etapas, da gente falar das diferentes transições que acontecem na vida da criança. Como, por exemplo, a entrada, esse momento que ela sai de casa para entrar na escola da infância, porque é um momento novo de transição, os medos, os anseios, as expectativas, né, os desejos que essa criança, né, tem com essa nova realidade. A gente também fala dessas transições que acontecem de um ano para o outro, né? Às vezes a criança ela continua na mesma creche, ela continua na mesma escola da infância, mas esse simples movimento de mudar de turma, às vezes os colegas mudam, a professora muda, então é um novo momento de transição que a gente precisa também estar atento. Esses períodos também que a criança passa um momento longo, né? Por exemplo, o recesso escolar no meio do ano, as férias, né, de um ano para o outro, às vezes quando a criança fica doente, fica muito tempo sem ir para a escola, então quando ela volta, é um novo momento de acolhimento. Então, todos esses períodos, a gente precisa estar muito atento. Então, nesses momentos que acontecem essas transições, esses períodos, né, de afastamento da criança e esses retornos, a gente precisa pensar em como inserir e acolher essa criança nesse contexto educativo. E não só a criança, a família também. Que a criança sinta que a família dela também é bem recebida, também é bem quista nesse contexto da educação.
da qual ela faz parte. Porque a criança, ela percebe as coisas, ela sente quando ela está sendo bem recebida e a sua família também está sendo bem recebida, né? Então, a gente precisa pensar nesse acolhimento da criança e nesse acolhimento da sua família também. Agora, isso que o Agilson Carlos falou da transição entre etapas, né, é muito importante a gente falar assim, a questão até dentro da própria educação infantil, que acontece muitas vezes, da criança que sai da creche e vai para a pré-escola, às vezes muda de escola, muda de contexto, então é toda uma lógica diferente. Pelo menos aqui no Distrito Federal, a gente recomenda que seja feito um movimento entre essas escolas, que a gente chama aqui no Distrito Federal de escolas sequenciais. Então, a gente tem as creches, né? Tem algumas creches que atendem toda a educação infantil, mas tem outras não, que só atende mesmo os bebês e as crianças bem pequenas. Então, Sim. no caso das crianças de 4 e 5 anos, elas precisam ir para outra escola. E também a gente tem essa mudança, né, da educação infantil para o ensino fundamental. Então, o que a gente recomenda? Que aconteça um diálogo entre os profissionais da escola, os profissionais da educação, né? No caso, as professoras, os professores, no caso, se tiver monitor, né? Enfim, entre essa escola da criança que ela tá, da escola que ela está saindo para a escola que ela vai entrar. Que haja esse diálogo entre essas duas escolas, que a criança ela possa de alguma forma conhecer essa escola, conhecer esses professores com os quais ela vai ter uma convivência no ano seguinte, né? Ou esses professores irem na escola que ela está no momento para se apresentar. E em relação mais especificamente entre essa transição da educação infantil para o ensino fundamental, a gente recomenda que tenha um respeito muito grande, porque às vezes alguns professores do ensino fundamental não entendem os objetivos, a estrutura, o porquê da educação infantil. E quando as crianças entram no ensino fundamental, elas querem cobrar coisas das crianças que elas não tinham que ter vivenciado na educação infantil, né? Como, por exemplo, a questão da alfabetização. A BNCC, ela não traz que a alfabetização é uma obrigação na educação infantil. O que a BNCC traz é que a criança tenha experiências com o mundo letrado. E essas experiências não é uma ação mecânica e rotineira que ela vai ficar ali treinando letrinha, juntando letrinha, formando sílabas, formando palavras, de forma mecânica, mas que a criança tenha contato com livros, com histórias, com narrativas, que ela tenha essa possibilidade de argumentação, de organizar as suas ideias, de imaginar. Por exemplo, hoje eu participei de uma reunião de manhã e eu até falei sobre isso, que hoje, com os nossos adolescentes e jovens, a gente fica muito preocupado quando eles vão fazer o Enem, que muitos sentem muita dificuldade de fazer uma redação. Por quê? Porque muitas vezes a gente coloca os carros na frente dos bois, colocando assim, bem no ditado popular, né? A gente fica forçando a criança a aprender regras gramaticais, ortográficas, que as crianças sejam logo alfabetizadas, e não desenvolve esse raciocínio, essa questão de articulação das ideias, articulação da sua imaginação, né? Então, as crianças elas não conseguem desenvolver uma narrativa, porque elas não são provocadas a isso. Então, assim, na educação infantil, esse é o momento delas ouvirem muitas histórias e, a partir dessas histórias que elas ouçam, que elas possam criar novas histórias, desenvolver
a sua oralidade, ampliar o seu vocabulário, desenvolver a sua escuta, a sua imaginação, o seu pensamento, a sua articulação de ideias. Então, assim, uma coisa que a gente fala muito nesses momentos de transição aqui no Distrito Federal é esse cuidado entre os professores da educação infantil e os professores do ensino fundamental, que ambos conheçam o currículo um do outro, compreendam os objetivos e a estrutura de cada etapa, para que a criança que vai para o ensino fundamental ela não venha sofrer cobranças depois que ela não tem que responder a essas cobranças, né? Porque a estrutura da educação infantil é outra, que muitas vezes o ensino fundamental não compreende. Então, no ensino fundamental, é que é um momento, sim, específico das crianças desenvolverem essa questão da alfabetização, né? E aí lá é que elas vão aprender. Então, nesse momento de transição, que haja um respeito mútuo entre os professores muito grande de compreender cada uma das duas etapas, conhecer o currículo de cada uma das duas etapas e respeitar a criança. E eu sempre gosto de destacar também que a criança de 6 anos que entra no ensino fundamental, ela continua sendo criança. Então, que a gente precise também olhar para essa criança como um ser que ainda precisa vivenciar a sua infância. Eu sei que existe uma cobrança muito grande no ensino fundamental para que as crianças sejam alfabetizadas logo, mas aí eu faço aqui assim um apelo para que essa alfabetização no ensino fundamental seja algo significativo para a criança e que não seja algo que a massacre, que ela se sinta cobrada demais e que ela sabe, fica até limitada em seu desenvolvimento, né? Que a gente tem um respeito muito grande por essa criança. Muito bom, professor. Obrigada. Professora Andréia Martinez, doutora em Educação pela Universidade de Brasília, respondendo aqui as dúvidas de todo mundo que participou, inclusive de uma transmissão anterior a essa, que está gravada lá no feed, para todo mundo assistir, quem chegou agora e ainda não assistiu, respondendo dúvidas aí sobre a BNCC. Aproveitar aqui a oportunidade, esse intervalinho entre uma resposta e outra da professora Andréia, mandar um beijo para todo mundo da Biblioteca Português, da BIBEP, que está assistindo essa transmissão diretamente de Boston. O pessoal está acompanhando a rede pedagógica, está com a gente assistindo aí, professora Andréia Martinez. Um beijo para todo mundo da BIBEP. Quero também lembrar que amanhã, às 19 horas, nós estaremos aqui ao vivo com a professora Daniela Lobato. Professora Daniela é amiga, parceira aí de trabalho da professora Andréia, é também uma das autoras, professoras do curso BNCC Teoria e Prática, que você encontra aqui na rede pedagógica, na plataforma RP EAD. Professora Andréia, chegou aqui uma outra questão que eu acho muito legal você responder também, porque tem tudo a ver aí com as preocupações atuais dos professores. Como eu posso garantir os direitos de aprendizagem de uma criança que está estudando remotamente, que tem tudo a ver com a situação atual por que estamos passando? Certamente você já deve ter ouvido e respondido essas perguntas algumas vezes durante esse período de isolamento social. E aí, durante o isolamento social, com as crianças, né, e os estudantes em atividades remotas, dá para garantir os direitos de aprendizagem? Então, esse momento que a gente está vivendo é um momento peculiar, um momento único, novo, que a gente ainda está se descobrindo, né? E a gente se vê diante de um novo desafio, de repensar muitas coisas que até então de pensar muitas coisas que até então a gente não tinha pensado. E como a educação infantil tem essa coisa muito da relação com o outro, da observação, da escuta, muitas vezes a gente tem uma dificuldade muito grande
de considerar essa educação infantil de forma remoto, né? Então, eu vou compartilhar um pouquinho do que a gente está vivenciando aqui no Distrito Federal. Que aqui a gente vem falando muito dessas questões de que é preciso a gente manter o vínculo. A gente precisa manter o vínculo entre a escola da infância com uma criança e com a sua família. Mais do que nunca, a gente precisa estreitar os laços com essa família. A gente precisa conversar, dialogar, trocar ideia, estar aberto, né, e compreender também que a gente está vivendo um momento agora, principalmente na rede pública, assim, porque a rede privada, a gente imagina que as famílias têm uma certa estrutura, mas na rede pública a gente se depara com diferentes realidades. Então, crianças que talvez não tenham acesso a uma TV, que não têm acesso ao computador, tablet, celular, internet. E aí, como é que a gente faz para oportunizar a inclusão de todas essas crianças, né? Será que as crianças do campo têm acesso à internet? Será que chega, né, essas questões lá? Então, a gente precisa pensar em tudo isso. E aí, o que foi falado assim de como garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Como eu falei para vocês, são 6 os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, né? De conhecer-se, conviver, expressar, participar, explorar e brincar. Então, o que a gente está sugerindo aqui no Distrito Federal? Que as escolas, porque no momento a gente está aqui em suspensão das atividades escolares. E aí, ela, quando voltar, ela vai voltar primeiramente de forma remota, né? A gente não vai voltar de forma presencial. E aí a gente está considerando essas várias possibilidades de teleaulas, né? Com o uso da TV, de uma plataforma que vão ser compartilhadas atividades, né, por meio da internet. E para as crianças que não têm acesso a essas ferramentas, de pensar em estratégias de entregar algo para essa família, né? Que pode ser... Eu sempre uso essa sugestão, né? Por exemplo, a gente pode colocar lá na plataforma uma contação de uma história, em que eu vou fazer um vídeo contando essa história. E aí, para aquela criança que não tem acesso à internet, eu vou escrever essa mesma história num papel e vou escrever lá quais são as sugestões de atividades que a família pode estar fazendo a partir daquela história. Então, a gente tem dado muitas sugestões nesse sentido. Então, a partir dessa história, a gente pode provocar a criança a ela conhecer a sua história, ela se conhecer, ela conviver com as pessoas com as quais ela faz parte ali no convívio da casa dela. E também a gente pode pensar formas dessa criança conviver com outras pessoas de outras formas, né? Esses dias eu vi uma pessoa mostrando o filho dela que estava na janela da casa dela, falando com o vizinho que mora na frente, e os dois eles conversando pela janela. Então, assim, cada um na sua casa, né, com a rua na frente, e aí ele lá na janela conversando e brincando e tal. Então, pensar diferentes formas de estar se comunicando e se relacionando com o outro, né? A gente precisa... Ai, mais gostoso que isso, só se fizesse aquele telefone com a latinha, né? Nossa, já pensou? Muito bacana também essa possibilidade. Então, assim, a gente está sendo desafiada a pensar diferentes possibilidades. Então, eu sempre reforço aqui no DF que a gente não pode se limitar a mandar atividades para casa associadas àqueles aportilamentos, aquelas cartilhas de 40 anos atrás, né? A gente precisa se reinventar. Se realmente eu vou garantir, eu tenho uma intenção de garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento, eu tenho que pensar para além
de apostilamento, para além de cartilha, de material impresso. Eu preciso pensar em atividades que eu vou oportunizar diferentes experiências para as crianças, como brincadeiras, contações de histórias, músicas, atividades artísticas, né? Por exemplo, a gente já começou aqui no DF com as teleaulas, que são as televisivas, né? Por meio da TV. Uhum. E aí a gente conta uma história lá, por exemplo, a Ana Neira, ela contou, eu sempre conto, eu uso esse exemplo. Ela contou a história lá dos 7 cabritinhos. E aí você pode contar a história também de diferentes formas. Ela, por exemplo, ela contou a história usando 7 bolinhas de algodão. Cada bolinha de algodão daquela Que é amor! um cabritinho. Então, assim, ela fez contagem do 1 ao 7, usando essas bolinhas do cabritinho. Aí falando que quando o lobo mau comeu um, ficou quanto? Então aí você já trabalha essa noção. Tá vendo que você não precisa pensar num papel escrito para forçar a criança a ficar lá treinando o número de forma que muitas vezes não faz sentido para ela, mas que na prática ela possa vivenciar isso. Ah, eu tenho aqui 7 bolinhas de algodão, que são 7 cabritinhos, o lobo mau comeu um, ficaram quantos cabritinhos? Então aí eu já estou utilizando uma operação matemática, né? E aí depois, quando ela contou, além de contar a história, que você desenvolve a questão da imaginação da criança, do pensamento, dessa narrativa que tem um começo, meio e um fim, o que aconteceu ao longo dessa história, aonde que estava a mãe, por que a mãe não estava... Porque ao longo da história você pode também provocar essas questões, né? O que os cabritinhos fizeram? Será que a gente pode abrir a porta para um estranho quando o estranho bate na nossa casa? Provocar também essas questões para as crianças, para elas se verem na realidade, né? Ó, eu estou dentro da minha casa o tempo todo, se alguém bater, eu vou abrir, né? Como é que é? Provocar essas questões. E aí depois ela convida as crianças a pegar um papel, o papel que ela tiver na casa dela, né? Que pode ser até um papelão, que pode ser um papel branco, pode ser uma folha de revista, enfim, um papel que ela tiver na casa dela disponível. Se for possível, ela faz um desenho, se não for, ela faz uma colagem com aquelas bolinhas de algodão. Então, tantas coisas que você pode criar e proporcionar às crianças a partir dessa vivência, né? De convidar a criança para ir até a janela e falar assim, vamos olhar lá para o céu, como é que tá? Será que lá no céu tem bolinhas de algodão também? Quais são os formatos das nuvens lá do céu? Então, a partir dessa simples história, quantas outras vivências que podem ser oportunizadas às crianças. E aí sim, você está oportunizando esses direitos, que é o conhecer-se, o conviver, o expressar, o participar, o explorar, o brincar, né? Das mais diversas formas. Excelente, professora. Obrigada. Adorei a ideia das bolinhas de algodão. Não Até é? porque eu não sou muito, assim, habilidosa para fazer nada de EVA, sabe? Então eu gosto muito dessas alternativas para ser criativo sem necessariamente ter que ter habilidades manuais. Eu sei que as professoras e professores aqui da rede pedagógica são artistas. É cada foto de recurso maravilhoso que a gente recebe aqui. Mas se de repente você não tem essa habilidade, você pode aí usar a criatividade. Adorei, eu já estou aqui pensando onde que está meu pote de algodão, porque eu vou querer fazer uma foto dessa proposta de atividade, vou colocar no feed, professor, e vou citar lá que nós conversamos sobre isso aqui na live, viu? Ótimo. Excelente, sensacional. Professora, a gente está chegando ao final da transmissão. Eu gostaria muitíssimo de agradecê-la por participar com a gente, de fazer parte da rede pedagógica, essa rede que cresce a cada dia, uma rede que é construída de forma colaborativa a muitas mãos, a maior rede de educadores da América Latina. Muito obrigada por fazer parte,
Você é a cara da rede, professora cheia de ideias aí incríveis, né? Uma profissional com um currículo maravilhoso, talentosa. Que bom que você está aqui com a gente. Quero agradecer todo mundo que está participando aqui dessa transmissão, que também participou da anterior, onde nós conversamos sobre BNCC com a professora Andreia. Se você está nessa live e não assistiu a live anterior, eu super recomendo. Depois você pode encontrá-la no feed, assistir, comentar, viu? Deixa lá o seu comentário pra gente saber que você assistiu, que você participou. E mais uma vez, recomendo a todos que se inscrevam no curso da professora Andreia, que se chama BNCC Teoria e Prática. É um curso que está disponível em www.rpead.com.br. E para ficar fácil para você, a gente já colocou o link do curso na bio. Quando você sair da live, quando a live terminar, lá no cabeçalho do Instagram da Rede Pedagógica, você vai encontrar o link para se matricular no curso da professora Andreia. E a boa notícia é que as 4 primeiras aulas são gratuitas. Todo mundo pode fazer. É só você se inscrever. E quem quiser aproveitar a oportunidade, o curso está na promoção até hoje por apenas R$ 99,00. É muito barato. E você ainda pode parcelar em 2 vezes sem juros. Qualquer dúvida, manda um direct que a nossa equipe vai responder todos vocês. Professora, vou te passar a palavra para que você possa se despedir do pessoal que está, ó, chovendo palmas, corações, muitos agradecimentos, muita gratidão, né? Muita gente aí sendo grato de fato por esse momento, por essa transmissão, por você dividir aí do teu conhecimento com a gente. Bom, Érica, mais uma vez agradecer a nossa parceria, né, por a gente estar aqui junto na Rede Pedagógica e agradecer aí a presença de todo mundo nas 2 lives que a gente fez, por estarem até agora conosco, né, pelos comentários que vocês estão fazendo, pela participação de vocês. Gostei muito desse momento que a gente teve de conversa, né, de troca, de ouvir as questões que vocês têm. É claro que a BNCC está aí desde 2017, mas ainda tem muitas coisas que a gente precisa estudar, conversar e tá aprendendo, né? E a gente está aí aberto para o diálogo e fica aí o convite para vocês irem lá se matricular no nosso curso. E também fica o convite para vocês participarem amanhã da live sobre o ensino fundamental com a professora Daniela Lobato, né? Então é isso. Boa noite a todos, gratidão. E que bom que foi um momento assim, para mim foi um momento muito rico, e pelo que eu tô vendo aí das pessoas comentarem, também senti que as pessoas gostaram muito. Que bom que a gente pode estar contribuindo, né? Sim, professora, foi sim. Eu também gostei muito, pessoalmente quero agradecê-la também. E como muito bem lembrado, amanhã nós estaremos de volta aqui em mais uma transmissão ao vivo com a professora Daniela Lobato. Vamos conversar sobre BNCC novamente, mas agora na perspectiva do ensino fundamental. E hoje, mais tarde, eu volto aqui para fazer sorteio. Tá rolando sorteio aqui, professora, mas é tanto prêmio. Adoro fazer sorteio, o pessoal da Rede Pedagógica curte demais também. No feed do Instagram, gente, tem um post chamado último post oficial. É uma foto do balãozinho da 2ª semana Rede Pedagógica e nele está escrito último post oficial. Nele nós vamos sortear uma bolsa de estudos e quem ganhar vai poder escolher qualquer curso da RPAD, pode inclusive escolher o curso da professora Andreia. Olha aí a oportunidade. A gente vai sortear a camisa da Rede Pedagógica, igual essa que a gente está usando aqui. A gente vai sortear livro da Ana Tati, que é especialista em brincadeiras, e a gente falou aí, né, da importância do brincar. Hoje é o dia do brincar. Quem sabe você não ganha um livro da Ana Tati. E sabe o que mais, Andréia? Opa! Vamos sortear um vale compras no valor de R$300. Trezentão para a pessoa comprar o que quiser na loja da rede. Vale ou não vale a pena participar? Nossa, super!
Tudo isso, gente, em apenas um post de sorteio. Procure o post no feed e participe. A qualquer momento eu vou voltar ao vivo para fazer vários sorteios. Ainda hoje eu volto. Último post oficial da segunda semana Rede Pedagógica, não fique de fora. Isso aí. Ó, gente, lembrando também que lá no meu Instagram também tem outro sorteio que vai correr amanhã desse livro aqui, ó. Educação Musical, Olhares a partir da perspectiva histórico-cultural de Vygotsky, em que eu tenho um artigo, e tem vários artigos aqui falando justamente sobre a questão da educação musical com as crianças, né, em diferentes possibilidades. E é isso, agradecer. Excelente! Aí é só ir lá no meu Instagram, andreia.martinez.4. E é isso, gente. Agradecer mais uma vez a todos e obrigada, professora. Obrigada, viu? Muito obrigada. Continue com a gente aqui na Rede Pedagógica, você ganha. Mas o principal mesmo que a gente ganha aqui é a oportunidade de compartilhar. Prêmio é muito bom, mas esse momento aqui, ó, tem valor muito superior, não é verdade? Participe com a gente, fica ligado na Rede Pedagógica. Eu estou esperando vocês lá no post do sorteio e no curso da professora Andreia. Um beijo, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.